Tommy Tentoloris tem uma loja de produtos alimentares em Astoria, Queens, Nova York. É uma empresa familiar. 80% dos seus produtos são importados da Grécia. O negócio não está mau, mas Tommy admite que a crise da zona euro diminuiu os seus lucros, mas a sua grande preocupação é a situação na Grécia. Toda esta situação do governo, eles enterraram o país, é muito deprimente. Mas aqui nas notícias não passa nada. Recebemos telefonemas, e-mails. Conseguimos saber o que se passa lá. Sabemos que eles estão desesperados. É realmente muito mau. Toda a gente me manda e-mail, mesmo pessoas que eu não conheço, à procura de trabalho. Há médicos que me enviam os seus currículos. Médicos. Em Astoria existe uma das maiores comunidades gregas dos Estados Unidos, mas nos últimos 30 anos o número de gregos diminuiu, pois muitos regressaram à Grécia depois dela aderir à União Europeia. Hoje a maré virou, com o país no caos económico e social, muitos gregos querem agora regressar aos Estados Unidos. Nikos Kanellopoulos é conselheiro financeiro, veio para cá há 9 anos depois de estudar na Escola de Negócios de Colômbia. Ele deixou o seu país antes da crise da zona euro atingir a Grécia. Para Nikos, o sistema político do seu país lançou as sementes para esta longa crise muito antes dela eclodir. As a Greek, I'm not blaming the Germans, the Austrians. Como grego, não culpo os alemães, os austríacos, os franceses, os britânicos. Eu não culpo os outros, primeiro culpo os gregos. Culpo-me a mim próprio por viver neste sistema, crescer neste sistema e não ser capaz de fazer nada para torná-lo melhor e por deixar o meu país para conseguir uma carreira melhor. Durante décadas, Nova Iorque foi não só uma porta de entrada para uma vida melhor, mas também o centro do mundo financeiro e dos seus mercados. Mas há 4 anos, Wall Street colapsou quando a crise financeira eclodiu nos Estados Unidos e se estendeu à Europa. Hoje, os economistas afirmam que a economia americana está a caminho da recuperação, ainda que frágil, enquanto na Europa a preocupação passou das finanças para o crescimento, ou melhor, a falta dele. Durante vários anos, temeu-se um efeito de contágio nos mercados financeiros através do sistema bancário. Hoje é o crescimento europeu que está em perigo e, internamente, a Europa sofre com uma taxa de desemprego muito elevada. Mas o risco para os Estados Unidos em matéria de comércio e das suas exportações para a Europa é irrisório. Os Estados Unidos são uma economia fechada, onde o consumo e os investimentos internos são a prioridade. Portanto, pode haver um pequeno choque nos Estados Unidos devido à desaceleração da economia da Europa, mas é o contrário que é mais preocupante. Se a economia norte-americana entra em recessão, o risco é de uma redução de 0,2 ou 0,3 no crescimento da zona euro, que já foi duramente atingida pela crise interna. Richard Wolff, professor, concorda que as prioridades do presidente Obama são internas, como o abismo fiscal que ameaça fazer o país voltar à recessão se não for resolvido. Mas ele adverte que Obama não deve ignorar o que está a acontecer do outro lado do Atlântico. A Europa é a maior potência económica do mundo. Essa é a ironia. Ela não desempenha esse papel por razões políticas. Se houver uma grande catástrofe na Europa, por qualquer motivo, se os gregos se separarem e isso criar uma tempestade política em Itália, Espanha, Portugal e na Irlanda, e assim por diante, isso muda tudo. Isto pode ter um impacto sobre os Estados Unidos tão grande ou maior do que esse abismo fiscal. Não sabemos o que vai acontecer na Europa. Não sabemos quão longe a China está de desacelerar. Por isso, a grande verdade agora, nos Estados Unidos, esse cálculo do estabelecimento económico de direita, de esquerda e do centro é uma incerteza total e completa. Durante a campanha eleitoral, Obama passou a mensagem de que o seu plano de estímulos iria bombear capital para a economia e criar emprego. Também prometeu criar maiores impostos sobre os ricos. Para Marilena Atopic, espera estabelecer-se no negócio da exportação de produtos asiáticos através da Europa. Este é o tipo de estímulos que a zona euro necessita.
Os Estados Unidos estavam numa crise muito particular em 2009 e Obama fez uma série de reformas e, basicamente, produziu um fluxo de capital para impulsionar a economia. Às vezes, sinto que a União Europeia devia fazer a mesma coisa, dar um grande salto, fazer uma nova abordagem nas tomadas de decisão e na forma como criam as suas medidas. Talvez a partir daí o impacto seja maior e as mudanças comecem a acontecer. Nos Estados Unidos, o resgate ao setor automóvel foi a história de maior sucesso económico de Obama. Ajudada pela Reserva Federal Americana, que injetou uma quantia massiva de dólares e desvalorizou a moeda. Na Europa, com as medidas de austeridade a estrangularem o crescimento, muitos perguntam-se por que a zona euro não faz o mesmo. A diferença entre a Europa e os Estados Unidos é que os norte-americanos pedem empréstimos numa moeda que é emitida lá. Mas todos os Estados-membros da zona euro pedem dinheiro emprestado, mas não podem fazer emissão de moeda. Portanto, há restrições e a razão que leva os Estados Unidos a sair da crise é poderem emitir. A Reserva Federal compra parte da dívida pública. Esse não é o caso da zona euro. Enquanto os políticos da União Europeia e Estados Unidos lutam com os seus próprios abismos fiscais e económicos, muitos gregos radicados nos Estados Unidos tentam ajudar, mesmo que seja apenas uma pequena gota no oceano económico. Eles fazem muito, mas estão assustados. Vão enviar dinheiro, mas para onde é que ele vai? Pensam que vão usá-lo para comer ou roubá-lo? Fazem-se campanhas de alimentos. Fez-se um monte de coisas. Estamos a enviar produtos gregos de volta à casa para alimentá-los. Há cerca de uma semana, duas pediram-me donativos. Então enviei mercadoria grega de volta para a Grécia. Se perguntar aos líderes europeus que caminho quer seguir, o que pensa que vai acontecer, honestamente eu acho que eles não sabem dizê-lo porque parece que não têm uma estratégia. Só querem continuar a chutar a lata pela estrada durante o máximo de tempo possível, na esperança de que algo aconteça. Se os americanos conseguirem encontrar uma solução para os seus problemas fiscais, então acho que vão tornar-se ainda mais agressivos com os europeus para que encontrem de imediato uma solução. As próximas semanas são consideradas cruciais, quer para a União Europeia, quer para os Estados Unidos. Enquanto Obama enfrenta o abismo fiscal que pode levar ao aumento de impostos e cortes na despesa, na Europa espera-se uma maior austeridade. Por enquanto, o que há é incerteza em ambos os lados do Atlântico.